revelação dos mistérios da redenção. E aí, irmãos e irmãs, boa noite a todos que estão aí já na nossa live. Estamos ao vivo, são 19 horas, conforme prometido, estamos aqui começando. Você que vai assistir essa live aí gravada, não tem problema, viu? Vai estar aí disponível, vou colocar no meu canal Emerson Católico, já vai estar disponível. Essa semana eu vou estar postando já o vídeo da semana passada, que foi Introdução à Bíblia. Então semana que vem já vai estar aí postado para quem estiver com interesse, viu? Se você também tiver interesse de receber estudos bíblicos por e-mail, eu tenho vários assuntos lá em estudo bíblico. Você pode deixar o seu e-mail aí nos comentários ou pode me mandar no privado, seja no Messenger. Eu começo aqui com uma citação bíblica, na verdade são duas citações bíblicas, que só elas sozinhas já responderia toda a questão de imagens e ídolos, toda a diferença entre imagens e ídolos. Mas claro que a gente vai se aprofundar ainda mais. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode pegar logo o livro de Êxodos, porque essas duas citações que separam bem a questão das imagens estão em Êxodo 20 e também Êxodo 25, ou seja, Êxodo capítulo 20 e Êxodo capítulo 25. Êxodo 20, eu tenho quase certeza que você já conhece, já deve ter lido, já deve ter visto alguém citar, já aprendeu sobre os 10 mandamentos, então com certeza você já deve ter ouvido falar. Êxodo 25 talvez não, Êxodo 25 é uma novidade para muitas pessoas. Então, como eu disse, deu tempo de você pegar aí sua Bíblia, acho que deu tempo de você achar Êxodo capítulo 20, versículo 4, certo? Êxodo 20, versículo 4, você vai ver quando eu começar a ler, que você já conhecia essa citação, viu? Vamos lá, diz assim a palavra para nós. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus. Presta bem atenção. Ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que abençoa os filhos, os netos e por aí vai. Mas a questão que já nos interessa aqui, de imediato no tema, é esse. Não farás para ti escultura, de figura alguma, que esteja no céu. Quero que você preste atenção, porque na próxima citação vai ser importante a gente comparar e entender. Figura alguma do que está no céu, figura alguma do que está na terra, e figura alguma do que esteja nas águas. Ou seja, de nenhum ser do céu, nenhum ser da terra, nenhum ser das águas. Seja humano, seja animal, seja o que for. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Então esse aí foi o Êxodo 20. Que se trata sobre os 10 mandamentos, ok? Nós católicos conhecemos essa citação, mas a citação que eu vou mostrar agora, eu vou dizer para você aqui na sinceridade. Em muitos debates que eu já participei, muitas pessoas cristãs, não católicas, não conheciam algumas citações que hoje você vai ver, incluindo a que eu vou ler agora. Não conheciam. Porque só é passado para elas um lado sobre as imagens, que são as imagens que Deus abomina. Então elas dominam muito bem essas citações, cita para cima, para baixo. Mas quando chegava nas citações a favor das imagens sacras, a maioria das pessoas que eu conversava não conheciam o que nós vamos ver agora. Posso falar para vocês sem medo. Até pessoas estudadas, missionárias, não conheciam algumas dessas citações, porque não chegava até elas. Então ela se tornava craque apenas em falar sobre os ídolos. Das imagens sacras, elas não tinham muito domínio. Hoje não, hoje já conhecem, né? Até, claro, vão dar resposta e tal, mas não conheciam até então. E a citação que eu vou ler é essa, e está pertinho dessa, viu? Se você está com a Bíblia,
Nós lemos agora Êxodo 20, não foi? Você vai virar mais ou menos 3 folhas. 3 folhas você vai virar. E vai para mais ou menos 3 ou 4 folhas. Mas você vai para Êxodo 25. Continua no mesmo livro de Êxodo, perceba, viu? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Êxodo 25, ou seja, 5 capítulos após. Êxodo 25, versículo 18 ao 20. Olha que interessante. É mais longo o trecho, mas eu vou ler só esse pedacinho. Êxodo 25, 18 ao 20. O que aconteceu aqui? É Deus falando a Moisés. Todas as citações que eu vou falar sobre as imagens sacras não foram ideias dos servos de Deus, não foram inspirações próprias. Sempre era Deus falando com eles, orientando e ordenando. Era uma ordem. Deus falando a Moisés. O mesmo Deus que deu os 10 mandamentos, o mesmo Deus que falou agora que não se faça esculturas de nada que tenha na terra, no céu, no mar. É o mesmo que vai falar aqui agora a Moisés. Isso é muito importante de você perceber. Ele fala assim, a Moisés: farás também uma tampa de ouro puro. Colocarás 2 querubins de ouro. 2 querubins de ouro. E farás de ouro batido sobre madeira de acácia. E colocarás nas 2 extremidades da tampa da arca, fixando esses querubins de forma que um fique de frente para o outro, com as asas para o alto e a face inclinada, ou seja, o rosto para baixo. Elas protegerão a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. O que quer dizer isso aqui? Êxodo 20, Deus falou, não faça imagem, aliás, não faça esculturas, na verdade, porque imagem é muito além do que escultura. Imagem é um desenho, uma pintura, uma foto, um vídeo. Imagem é tudo isso, certo? Mas vamos falar aqui sobre as esculturas, que é um dos tipos de imagens. Êxodo 20, não faça nenhum tipo de escultura de nada que há no céu, na terra ou no mar. Quando chega em Êxodo 25, o próprio Deus falou que é Moisés: faça 2 imagens de querubins, de anjos. Anjo é um ser. Anjo não é Deus. Anjo é um ser criado por Deus, que vive aonde? No céu. Então quer dizer que Deus proibiu fazer escultura de nada do céu e agora manda fazer a imagem de anjos? Será que Deus está se contradizendo? Lembrando que, eu lembro a você, que é Deus quem mandou. Não foi uma ideia de Moisés. Não foi nenhuma inspiração de Deus interna a Moisés. Foi Deus falando diretamente, dando a ordem a ele. Então, faça 2 imagens de anjos, de madeira de acácia. Ou seja, de madeira. Podia ser madeira, podia ser gesso, podia ser argila, o que fosse. Nesse caso aqui foi madeira. Então, para fazer, raciocina comigo, para fazer essa imagem de anjo de madeira, Moisés ou a sua equipe tiveram que ir até a mata, por exemplo, derrubar a árvore, extrair dali a madeira, esculpir o anjo, os anjos, são 2 anjos com as asas, né? Folhear a ouro, foi o que Deus está mandando fazer, folhear, né? Revestir de ouro, e colocar sobre a tampa da Arca da Aliança. Pois bem, a Arca da Aliança é tipo uma caixa de madeira também, né? Também folheada a ouro. Eu não li aqui, mas se você for ler em casa, tem dizendo também que Deus mandou colocar até andores nesta arca. O que é andores? Andores é o seguinte: você pega a caixa, que é a arca, lá ficava guardado o maná que Deus mandou ao povo de Israel, ao povo hebreu no Egito. Também ficava um cajado de Arão, que é o irmão de Moisés, que floriu, né? Brotou flores para indicar que Arão seria o primeiro sacerdote. E também ficou dentro da arca os 10 mandamentos originais, as tábuas dos 10 mandamentos originais, aquelas que Moisés quebrou quando viu o povo adorando o bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas, mas Deus mandou ele fazer outra. Só que essa original foi guardada também, os pedaços, dentro da Arca da Aliança. Então é um objeto muito sagrado.
Então tiveram que ir lá, arrumar a madeira da árvore, extrair a madeira, esculpir trabalhosamente, colocar lá uma forma de anjo, que geralmente é associada a uma forma humana, só que com asas. E colocar na tampa da arca. Então você vai pensar agora comigo, peraí, ou Deus está ficando louco, ou Deus não está sabendo mais o que está fazendo, ou Deus está se contradizendo, ou temos que entender direitinho que tipo de imagens que Deus não gosta e que tipo de imagens que Deus aprova. Então só essas duas citações já deixam bem claro para você, deixam claro a diferença de uma imagem sacra de uma imagem de ídolo. Quando Deus fala lá em Êxodo 20, não farás para ti esculturas, na verdade a palavra ali original em hebraico antigo é fezel. Fezel não é apenas escultura, como eu já te falei, né? Fezel significa falso Deus, ou seja, um ídolo. Então não importa se é escultura, se é pintura, se é um desenho no quadro, se for um falso Deus, Deus não está a favor. Mas quando é para fazer uma imagem sacra, o que é uma imagem sacra? Uma imagem ligada não ao paganismo, mas ao que é sagrado, que são os anjos. Então, quando a imagem se trata de algo sagrado, que nos remete a Deus, que eleva a nossa mente a Deus, aí sim, não só ele aprovou, como ele ordenou que Moisés fizesse. Então você lembra que eu falei aqui que tem os andores? Então, você pega a caixa, ele pegaram a caixa, que era a Arca da Aliança, colocaram ali argolas ao redor, não sei exatamente quantas. Para que essas argolas? Para serem colocadas ali as varas nessas argolas, e adivinha para quê? Para que ela possa ser levada aos ombros pelos levitas, os sacerdotes do templo, lá do templo, o primeiro templo, que começou na verdade como tenda, como tabernáculo, ou seja, para que transportasse a Arca da Aliança nos ombros. O que isso te lembra? Nos lembra o que nós católicos fazemos até hoje. Temos lá os andores também, da mesma forma descrita na palavra de Deus, na palavra do Senhor. A mesma coisa. Então tem lá, você prepara o andor, coloca as imagens, colocaram lá a Arca da Aliança com a imagem dos dois anjos, feita de madeira, esculpida de madeira, folheada a ouro. E nós vamos ver qual era a utilidade dessa imagem, dessas imagens desses anjos. A primeira utilidade nós já vimos, é a simbologia do sagrado. A segunda utilidade é ser carregada. Ela foi preparada. Lembre-se, não foi ideia também de Moisés colocar andor, não. Foi Deus que disse, coloque as argolas, prepare o andor, porque ela será transportada. Olha só, que coisa interessante. Revelação dos mistérios da redenção.